teatro e várias outras oficinas, a Associação Crepúsculo promove a interação entre as pessoas, com ou sem deficiência. Todas as nossas atividades são oferecidas para todas as pessoas. Eu sou a favor, sim, da inclusão, porque nós ainda estamos passando um processo delicado, onde toda a sociedade está começando a aprender a essa convivência com a diversidade. Dos 80 alunos da ONG, pelo menos 40 têm síndrome de Down e se dividem entre as diversas atividades. Ana Virgínia, ou Ginoca, como é conhecida pelos amigos, faz parte da oficina de dança. Eu gosto muito, eu sou feliz. Muitos dos jovens com síndrome de Down que nos procuram são muito apaixonados pela arte. Em geral, gostam muito de música, gostam muito de dançar e se interessam, mesmo que eles não conheçam alguma linguagem artística, eles são aqueles alunos fáceis de gostar. Na companhia de teatro, os alunos dão o máximo de si e levam a sério os ensaios. Além de desenvolver a capacidade de interação, o convívio faz com que os alunos se considerem uma família. Carol faz parte dessa turma há 12 anos. O teatro é minha vida, eu adoro ser atriz. Eu amo ser atriz. O meu grupo sim, teatral, são demais. Amo a minha galera. Eu sou extrovertida, sorridente, alegre. Às vezes eu fico um pouquinho chateada, mas eu estou bem. Que a gente aprende muito, desenvolver, tem muitas técnicas. E também a gente faz junto com o grupo, com eles eu posso aprender muito. Eu gosto muito de estar com eles e eles estar por mim também. Trabalhar com síndrome de Down é uma coisa muito maravilhosa, desafiante. É um exercício muito de criação, de reinvenção. E eu vou aprendendo muitas coisas com eles e também vou ensinando aquilo que eu sei sobre o teatro, sobre a cultura, sobre a própria vida. As pessoas com deficiência, principalmente os jovens com síndrome de Down, mostram que eles têm toda a possibilidade de poderem fazer arte, fazer teatro, aprenderem como as outras pessoas. Não é só na dança e no teatro que os portadores de síndrome de Down se desenvolvem. Uma rotina comum, como a de qualquer pessoa, pode fazer muito bem a quem tem a síndrome. Luiz trabalha nessa rede de fast food há quase 6 anos e faz com gosto cada uma das tarefas. Eu amo muito trabalhar. Eu faço muita amizade. Ele alegra todo mundo, né? Todo dia ele chega com uma percepção melhor dele. E quando alguém pergunta se ele se sente diferente das outras pessoas, Luiz tem a resposta na ponta da língua. Sabe o que é diferente? Diferente é normal. Que linda essa matéria, parabéns, foi ótimo assim pra gente aqui. E isso nos estimula a ver a sensibilidade ali desses são portadores aí da síndrome de Down, não é? Eles ali tão alegres, sempre muito festivos e muito voltados aí à arte. E pra gente abordar de uma forma mais ampla este assunto, recebo aqui o Dr. Everton Petersen, que é especialista em medicina fetal, e eu o cumprimento. Dr. Everton. Prazer, Sérgio. Prazer conhecê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Esse aqui é o sofá mais instrutivo da televisão brasileira. É verdade. Aqui a gente não conversa fiado, aqui a gente só fala de coisas boas e que vai trazer crescimento pessoal de casa. E sem contar que é uma extensão da casa das pessoas. Aí tem um sofazinho pra você ficar à Isso vontade. É bom que o senhor fica bem à vontade, Ótimo. Fiquei medo do fogo cruzado. Não, ele tá assim, eu vou ficar aqui no meio de vocês, um fogo cruzado. Não, mas vai ser um, fogo, vai ser um momento reflexivo. Vai ser um brainstorm, assim, uma tempestade de ideias, assim, pra gente desmistificar algumas coisas quanto à síndrome de Down. E eu quero já começar assim, já dando a canela. Eu vou passar um gelol. Doutor Vai, gelol. A síndrome de Down pode ser chamada assim uma doença?
Não. A síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down é uma condição genética. Ele tem um acidente genético, isso é verdade. Nós temos 46 cromossomos. O Down tem um cromossomo a mais no par 21, por isso que é também conhecido como trissomia do cromossomo 21. Então, é uma característica genética. Correto. Agora, essa característica genética pode trazer à pessoa condições próprias daquela condição, igual a questão da síndrome de Down. Né? Então, a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética que pode propiciar algumas anormalidades ou algumas informações desse código genético, né? Nesse sentido. E aí eu pergunto, fala pra gente sobre a importância de uma mãe, de uma família, descobrir às vezes que o seu feto, ele tem a síndrome de Down. Né? O que isso pode? Isso é benéfico, não é? Isso traz uma angústia maior para a família ou não? Isso é muito melhor? O que pode ser de benéfico nisso, doutor? A gente vê isso todo dia, né? São perguntas frequentes de todas as mães. Porque a mãe idealiza um neném. E dentro da barriga ela tem outro. Que vão vir de vários critérios diferentes aí, de formação familiar e etc. Então, assim, saber que o neném tem uma síndrome de Down vai fazer diferença no acompanhamento pré-natal dela? Eu falo que muda completamente, radicalmente a conduta. A primeira questão importante a gente ter é que a grande maioria dos nenéns são perfeitos. A síndrome de Down já é um acidente, não é o curso normal disso. Porque eu recebo muitas gestantes que vêm fazer os testes de saúde do neném. Ou seja, eu sei que a maioria dos nenéns são perfeitos, mas eu quero meu certificado. Não basta só o senhor falar para mim que tá tudo bonitinho. Então, a grande maioria dos nenéns que a gente recebe nesse sentido. Vem para buscar essa informação. Obviamente que se existe uma possibilidade de ter alteração, a gente vai acabar encontrando esse tipo de alteração. E, na verdade, o diagnóstico inicial, a gente trabalha com a ultrassonografia, que é uma forma de ver o feto. Você achar um sinal não significa, isso é um ponto mais importante que eu falo dessa questão da pesquisa. Você achar um sinal não quer dizer que significa que o neném seja doente ou já tem o diagnóstico nesse sentido. Né? Principalmente em relação à síndrome de Down. Se você acha sinais, você vai fazer um exame mais profundo e confirmar ou não isso. Para que me serve confirmar isso? Vai mudar a assistência que você vai ter esse neném. Pela própria condição genética que ele tem, como eu disse, ele pode manifestar de formas diferentes. 50% deles têm malformação cardíaca. Má formação cardíaca do coração. 50%. É por causa desse código genético, ele pode, então, levar a uma malformação cardíaca. Então, se é um neném que tem uma cardiopatia, já é um acompanhamento pré-natal diferente. Isso já começa dentro da barriga, ventre mesmo. Dentro do ventre mesmo. Né? Ou seja, esse neném pode nascer em qualquer hospital, em qualquer cidade, em qualquer dia. Não sei qual o tipo de alteração que ele tem cardíaca. Isso vai mudar o acompanhamento, o local de parto, o dia do parto e o momento do parto. Outra coisa importante que poucas pessoas ainda conhecem é que se o neném tem Down, a placenta dele também tem síndrome de Down. Porque a placenta pertence ao feto. O útero pertence à mamãe. Você vai ter uma interação entre dois corpos estranhos, que já precisa da natureza agir aí para que essa rede vascular e de comunicação entre os dois se estabeleça adequadamente. Porque o neném alimenta através dessas trocas. O filtro é a placenta. Então a gente precisa ter uma placenta bem adaptada. Se a gente tem uma placenta que geneticamente ela é doente, ela pode vir, então, trazer uns maiores riscos em termos de alimentação, troca, oxigenação dessa gravidez. Então, esse neném também precisa de um acompanhamento diferente. Claro, antes do 6º mês é muito raro ter qualquer tipo de alteração nesse sentido. Um neném de 7 meses completos tem metade do peso que ele nasce. Então, o neném ganha 100% de peso nos últimos 2 meses. Então, se é um neném que pode ter uma placenta que não funciona adequadamente, nós temos que monitorizar ele mais de pertinho, porque eu posso intervir no ambiente dele, eu não posso intervir ainda no código genético. Mas no ambiente que sobrevive, sim. Essa detecção aí, doutor, ela se dá naquele exame da translucência nucal lá? Um dos sinais que a gente poderia procurar no neném, né, foi exatamente o surgimento da translucência nucal. Por quê? O que a gente fala é a questão de marcador. Qual o marcador que a gente já conhece há 200 anos? Idade materna. A gente sabe que à medida que a idade avança, aumenta o risco de uma alteração genética tipo síndrome de Down, por um erro de divisão na hora de formar os cromossomos. Se você tem 46, você tem que dar 23 ao seu filho, a mamãe também dá 23 para formar os 46 cromossomos. Então, à medida que a idade passa, esse erro aumenta. Não é só a exclusividade da mulher, isso ocorre com o homem também.
Mas a mulher é mais fácil de a gente fazer conta, porque ela dá um ovo de cada vez, ocasionalmente 2, quando você vai ter as gestações gemelares. Mas o homem tem milhões de espermatozoides. Porque também, lembrando que a gestação gemelar também é uma anormalidade se a gente for olhar, né? Não é o habitual do ser humano é ter filhos únicos, né? Então, se você parte desse princípio, que a idade era um dos fatores, que já se sabe desde o final do século XVIII, né, que percebia que esses nenéns com essas características nasciam de mães que já estavam quase perto da menopausa. Certo. Né? Então existe esse fator. Mas no final de 20 anos de pesquisa na Inglaterra, eles observaram que é uma verdade, mas dentro do universo de gestantes não é tão verdade assim. Se você pegar 10 crianças com síndrome de Down, 6 a 7 delas são mães com menos de 37 anos. Então, repete de novo, então, por isso favor, desmistifica. Porque nós vamos, um mito que acabou de ser... É um fato. Porque mas você tem um número de gestante muito maior jovem do que uma mãe de mães de mais idade. Se você pegar em percentual, em torno de 7% das grávidas têm mais de 37 anos. Ou seja, 93% das grávidas são inferiores a 37 anos. Então, apesar de você ter uma incidência menor, você tem uma amostra populacional maior. Então, na hora que você tira essa amostra, você vai ter muito mais nascidos aqui. Na outra mãe com a idade maior, você tem um risco maior, mas a minha amostra é desse tamanhozinho. Entendi. Então, na hora que você tirar, vai dar mais ou menos essa proporção de 7 para 3. E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Claro. Quando o senhor falou sobre, a partir dos 7 meses, pode acontecer intervenção no código genético. Não no código genético, no ambiente. Como que seria isso? Não falamos da questão das trocas alimentares entre a mãe e o neném? Certo. Funcionando pela placenta? Certo. Então, ou seja, ele tem uma condição genética que determinou um ambiente intraútero para ele, que se esse ambiente não for propício, ele pode então ter condições adversas a esse ambiente. Então você pode dar medicamento para melhorar a função placentária, você pode tentar melhorar a questão... Não, você não conseguiu melhorar nada, mas a condição do neném aí dentro não é boa, eu posso amadurecer esse neném antes e tirar ele de um ambiente que é adverso àquela condição de desenvolvimento dele. Mesmo que haja uma fase de negação, porque isso o senhor acaba tendo que lidar com a questão genética, mas também com o psicológico da mãe. Não tem dúvida, né, Carol? Eu vi vocês falando de frustração. Né? Isso. É o que eu falei, a gente sempre tem, eu falo que nós pais, que eu também sou pai, nós somos meio narcisistas, né? Assim, no sentido de que queremos os nossos filhos façam coisas que a gente não conseguiu fazer. É verdade. A gente projeta isso nos filhos da gente. Eu sou ruim de futebol, eu quero que meus filhos joguem futebol. Eu não sei cantar nada, então eu gostaria que eles aprendessem a tocar uma música, etc. Você acaba projetando no seu filho várias frustrações ou desejos que você teve na sua vida que você gostaria. Seja estudar numa escola, ter isso, ter aquilo. Todo pai tem isso. Então, quando você lida numa condição que você tem um neném especial, esse vínculo também precisa ser trabalhado. Agora, você imagina se você tem a gravidez toda para trabalhar isso, ou só no dia do nascimento do neném. Então, assim, é importante saber com que você está trabalhando nesse sentido, porque essa interação familiar, ela é fundamental para o próprio desenvolvimento da criança. E esses primeiros meses são fundamentais em termos de amamentação, de cuidados, da interação marido-mulher com a família, com os parentes, né? Quer dizer, existe muito preconceito nesse sentido, de então não vamos conversar sobre isso, porque é um neném que tem problema, é um neném... Mas quais são realmente os limites dessa criança, né? Em termos de desenvolvimento? Quem vai determinar isso? Não sou eu, ou você, ou o pai, ou o psicólogo, quem vai determinar isso é a própria criança. Agora, Everton, sobre o aconselhamento genético, aí, que é o que você trabalha também nesse contexto. Como deve ser feito, quem deve procurar para minimizar até esses efeitos aí dessa posição cromossômica aí, como que é feito essa parte da orientação aí? A gente trabalha isso no dia a dia do consultório mesmo, né? A gente recebe casais que gostariam de vir para saber exatamente quais são os cuidados que poderiam ter. A relação de parentesco, primos... Sem sombra de dúvida. É o que mais aparece. Não, na verdade, o que mais aparece no dia a dia é exatamente informações sobre gestações que ocorreram no passado. Ela teve um acidente numa gravidez passada e ela quer saber agora quais são as chances, quais são os riscos e etc. O ideal era que todo mundo conseguisse uma pré-informação a respeito de alguns cuidados que eu gostaria de engravidar. Então, a maioria das pacientes já chegam para mim, 99,9% já gestantes.
Né? Ah, Enquanto que nós precisaríamos ter a mídia, não só um conhecimento médico em relação a isso, mas saber, você pretende engravidar? Então, vamos tomar alguns cuidados. Né? Que tipo de medicamento você toma? Ácido fólico, a gente sabe que o ácido fólico é um medicamento preventivo de malformações, de fechamento do feto, inclusive em diminuir o risco da síndrome de Down, né? Por causa da metilação e síntese do DNA que ele está envolvido o ácido fólico. Então, existem várias condições nesse sentido. Eu sou hipertenso, eu tenho um problema de saúde, né? Será que meu cartão de vacina está em dia? Né? Ela vai descobrir que ela está grávida e agora teve um contato com uma criança que tem catapora, ou que tem rubéola, ou que teve toxoplasmose. Quer dizer, existem várias questões que podem envolver o contexto da saúde do bebê. Então, o ideal é que procurar essa informação, não que seja necessariamente com um especialista em medicina fetal, mas com o seu próprio obstetra, com a mídia, prévia, com a leitura. Né? Vamos procurar saber quais são os cuidados que eu preciso ter se eu pretendo engravidar. Vai desde a questão da idade, de orientação de idade, de parentesco, de histórias de famílias, de malformações na família, de antecedentes, e vão mudar, então, essa questão de alguns cuidados que a gente poderia ter. Eu tenho uma dúvida, eu fiquei pensando que, normalmente, quando uma mãe chega a ter um aborto, fala, foi uma má formação do feto. No caso de quem tem a síndrome de Down, a criança que tem a síndrome de Down corre mais risco de perder essa gravidez, ou a duração, o tempo de vida dela acaba sendo menor devido a alguns fatores? Isso é verdade. A grande maioria dos abortamentos estão por trás ou um acidente genético, ou um acidente de formação, ou uma própria qualidade mesmo da formação do embrião. Né? Seria do óvulo? Na verdade, você precisa do óvulo e do espermatozoide. Então, não seria um só, pode ser Existem vários fatores por trás disso, né? Você tem que imaginar que, se você ovulou hoje, você tem aí um período propício de engravidar. Né? O melhor momento para que ocorra toda essa informação. Né? Juntou o desenvolvimento desse embrião, a nidação, que seria a viagem dele pela trompa até chegar no útero, ele se desenvolve. Existem várias coisas por trás aí que pode prejudicar. Não necessariamente com o abortamento seja obrigatório que você tenha uma malformação, uma doença por trás. Entendi. Mas eu sei que a maioria dos fetos que tem malformações ou tem alterações cromossômicas tem mais risco de aborto. Então, um risco que a paciente tem antes dela ficar grávida e dela nascer o neném com síndrome de Down é 2,2 vezes menor. Ou seja, você 50%, quase 50% daqueles nenéns que foram concebidos com síndrome de Down vão ter abortamentos espontâneos ao longo da gestação. Doutor Everton, para a gente estar encerrando o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta também, eu acho que é para desconstruir talvez uma ideia que muitos têm de que a síndrome de Down ela é estabelecida, assim, vamos dizer assim, em níveis, em graus. Como o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte, Serginho, a informação genética é diferente das crianças normais mesmo, mas a informação que eles têm, todos são iguais. Então eu até brinco assim, o grau de diferença que existe vai depender dessa expressão, não só da expressão genética, mas do meio ambiente que vive. Você não é igual ao seu irmão? Eu não sou igual ao meu irmão, então... Você não é igual ao seu irmão? Então os Downs também não podem ser iguais. Claro que se ele tem uma malformação cardíaca, se ele tem uma malformação cerebral, se ele passa por um sofrimento intrauterino diferente, ou o meio ambiente, o estímulo que ele recebeu. Uma criança absolutamente normal, mas se você põe ela em dois ambientes diversos, ela não tem desenvolvimentos diversos. Ela vai reagir a esse ambiente. Vai reagir a essa. Agora, se ela tem uma dificuldade maior, então você tem que investir mais. O seu filho também. Se o seu filho tem uma dificuldade maior na escola que o outro, você vai investir mais nele. Então isso é automático. Isso é automático. Eu acho que isso é importante a gente ter. Tem que voltar mais aqui. Vai ser um prazer. Mais para poder... Papo importante, E é o que eu digo, quem está ligado no De Tudo Um Pouco, sai na frente. Sai mesmo. Eu falo porque às vezes é um assunto denso, um assunto às vezes difícil de ser tratado, mas a gente consegue conversar de uma forma tranquila, simples, saudável, inteligível, inclusivista, né? E tendo um conhecimento para você usar aí no seu dia a dia, né? E olha que nós só tratamos dessa parte da formação, imagina o que tem aí pela frente, né, doutor? Sempre, sem dúvida. Então, o senhor já fica o convite para voltar mais, para a gente falar sobre outras questões aí do feto. Com certeza, são muitas, né? Sim, mudou bastante.